Olá, essa é a lista 6, abordando um pouco estritamente a parte teórica de macroeconomia. E durante essa aula de resolução, vai ser abordado um pouco sobre a curva de Phillips, o modelo ISLM, explicando um pouco mais esse modelo mais básico, né, da macroeconomia. E será comentado um pouco sobre a parte de mobilidade perfeita de capitais, que é relacionada à parte do modelo ISLM-BP. E também será comentado também alguns aspectos da teoria, tanto novo-keynesiana quanto dos novos clássicos. Essa primeira questão de 2006 é uma questão que cobra apenas um conceito básico na curva de Phillips. Ela fala: a curva de Phillips representa no quadro abaixo pela linha cheia, essa linha verde aqui, varia de posição de acordo com as expectativas de inflação. Aqui ele vai colocar um caso particular. Em particular, no caso de maior expectativa de inflação, a curva de Phillips passaria a ser. A curva de Phillips, a natureza dela é tipo, ter uma relação inversa entre a, a taxa de desemprego e também a taxa de aumento de salários nominais. Com o passar do tempo, ela vem sendo usada como uma curva, né, que relaciona a taxa de aumento de preços, que é a inflação, com a taxa de desemprego. E ela apresenta essa relação inversa. No caso que ocorre aqui, por exemplo, se a inflação ela persistir, aumentar, as pessoas vão esperar a inflação maior no futuro, e essa curva de Phillips, ela no curto prazo, ela se desloca para cima. Ou seja, nesse gráfico aqui, essa linha indo para cima, ela vai estar relacionada na posição CD, que é exatamente o que está de acordo aqui com a letra C. Ou seja, a curva de Phillips, atualmente, ela se relaciona à parte inversa, né, a taxa de inflação com a de desemprego. E no caso pedido da questão, né, no caso particular, como ele disse que há um caso de maior expectativa de inflação, as pessoas iriam acabar esperando a inflação maior no futuro. E daí teria esse deslocamento, né, só para fixar. Na segunda questão, ele já trata um pouco do modelo de SLM, então vou trocar aqui a tela para explicar melhor. Pronto. O modelo ISLM ele é um instrumento vindo da teoria nova-keynesiana. Ele tem o intuito de analisar o comportamento global de economia e os eventuais ações, né, tanto da política monetária quanto fiscal. Aqui é sobre a curva ISLM, né, e que elas vão estar relacionadas com duas variáveis, que é a taxa de juros e o produto. Né. Explicando um pouco sobre
a curva IS, ela corresponde a diferentes combinações entre a taxa de juros e níveis de produção, e investimento iguala a poupança. Aqui ele descreve que a curva ela se movimenta da esquerda para a direita no gráfico, quando ocorre a diminuição da taxa de juros, porque aí vai passar a haver um aumento do investimento e, consequentemente, do produto. E que é uma informação importante, né, que a curva IS ela descreve mais a parte voltada ao mercado de bens e serviços, as combinações de produto e taxa de juros. Isso aqui normalmente é a curva IS. Ele fala, pontos situados acima da curva IS corresponde à combinação de produto e taxa de juros que levam ao excesso de oferta no mercado de produto. Ocorrendo o oposto, quer dizer que nos pontos abaixo da curva IS, a combinação de produto e taxa de juros leva a uma escassez da oferta no mercado de produto. Continuando a curva IS, aqui ele cita que o deslocamento da curva para cima e para a direita ocorre num caso, né? Seguintes casos. Deslocamento da função consumo, e aí aumenta o consumo para um dado nível da renda. Normalmente, o deslocamento da função consumo ocorre pela restrição de crédito, né, pelo acesso à restrição de crédito. O outro caso, deslocamento para cima e para a direita da curva IS, é um deslocamento na função investimento. Aí vai aumentar investimento privado para um nível de taxa de juros real esperado. Um terceiro caso seria um deslocamento da função exportações líquidas de bens e serviços. E que se mantiver constante tanto a renda disponível quanto o câmbio real, vai ocorrer um aumento da transferência líquida de recursos para o exterior. Ou seja, vai ocorrer a saída de capital. Aqui, mais um caso, né, que ocorre de deslocamento para cima e para a direita, né, é um aumento da taxa de inflação esperada, uma desvalorização do câmbio real, redução da tributação e aumento dos gastos de consumo ou investimento do governo. Esses aqui são os casos que deslocam essa curva para cima e para a direita. A curva LM ela tem o intuito, né, de descrever o equilíbrio do mercado monetário, e ela tem a seguinte equação, né, que iguala a oferta de liquidez real com a demanda por liquidez real keynesiana. A curva LM ela considera-se fixa o nível de preço. Aí, quando os juros aumentam, diminui a demanda por moeda. Isso tem uma certa equivalência, né, com a teoria quantitativa da moeda, que é essa equação de baixo. E é importante destacar, né, quando os juros aumentam, a demanda por moeda diminui, ocorre um aumento no nível de produto. Isso aqui é a curva ali.
E aqui ele cita que os pontos à esquerda, acima desta curva, são pontos de excesso de oferta no mercado monetário, ou seja, são momentos em que há uma grande quantidade de moedas, de oferta de moeda no circulando no mercado. E o ponto abaixo dessa parte da direita, né, equivale que a demanda por moeda é superior à oferta. E aqui são os fatores que deslocam essa curva. Aumento da oferta monetária, queda do índice P, que decorre da diminuição dos salários nominais, de aumento de produtividade da mão de obra ou queda das margens de oligopólio. Outra causa é a diminuição da procura de moeda. E aqui é uma situação bastante vista, né, principalmente nas questões, que é a questão do equilíbrio. Se uma vez que você fixa os valores, né, dos modelos, as curvas, tanto IS quanto LM, elas vão poder determinar o produto e a taxa de juros que trazem esse equilíbrio simultâneo para o mercado. Aqui você tem dois gráficos, né, mostrando uma política fiscal pura e outra uma política monetária pura. A fiscal ela vai deslocar o modelo, a curva IS para cima, para a direita também. E a política monetária pura ela vai deslocar para a esquerda e para cima. Quer dizer, uma para a esquerda e para baixo. Aqui é LM1 e LM2. Aqui ele fala que tanto a política monetária quanto a fiscal expansiva levam a um aumento de produto. Ele cita que a política fiscal ela injeta demanda diretamente no sistema econômico, já a política monetária ocorre um efeito de aumento da demanda, que ocorre indiretamente, dado que o investimento ele vai aumentar por causa da queda na taxa de juros. E aqui ele fala, o efeito de cada política é basicamente na fiscal expansionista, os juros sobem e ocorre um aumento do produto. E no caso de uma política monetária expansivista, ocorre a diminuição. Aqui ele fala, com a política fiscal expansiva, os investimentos privados eles vão reduzir devido ao aumento da taxa de juros. E a queda nos investimentos privados, decorrente dessa política fiscal expansivista, tem um nome que se chama crowding out, que é efeito de deslocamento. Aqui tem um caso clássico, o caso de armadilhas de liquidez. A armadilha de liquidez ela normalmente ocorre quando a demanda por moeda é infinitamente elástica com relação à taxa de juros. Isso significa que o público está disposto a reter uma quantidade de moeda, dada a oferta que o Banco Central coloca à disposição em circulação em relação à taxa de juros. Né? Na armadilha de liquidez, a política monetária ela vai ser ineficaz, porque a queda de juros ela não vai levar a um aumento no nível de investimento. E por isso, a única saída seria o aumento de liquidez real, que aí provocaria o deslocamento da IS e levaria também ao aumento do emprego e do produto. Nesse caso da armadilha de liquidez, a política fiscal
teria eficácia máxima, pois não iria ocorrer esse efeito de deslocamento de investimento privado nessa situação aqui de armadilha de liquidez. Aí, continuando aqui a explicação dado, né, que já foi explicado essa parte aqui do modelo SLM, vamos trazer para essa questão aqui. Aqui ele fala que uma política monetária expansionista no modelo SAIN levará a um aumento. Como foi explicado, né, a política monetária expansionista ela vai inundar o mercado, né, vai ter um aumento da oferta de moeda para uma mesma taxa de juros. Ou seja, o que vai se verificar é um excesso de oferta de moeda dada a procura. E nesse caso, o que irá ocorrer na economia vai ser um aumento do produto que equilibre essa procura de moeda para a transação. E no equilíbrio, esse mercado ele vai acabar exigindo um nível de produto mais elevado, deslocando a curva LM para a direita, e ocorrerá uma queda da taxa de juros, né, da natureza da política monetária expansionista, já que um dos instrumentos, né, da política monetária tanto um objetivo, né, de aumentar a liquidez quanto reduzir os juros da economia. Então, a letra D seria a correta, né? Seria um aumento da produção, uma queda da taxa de juros. Na questão 3, ele fala: caso o investimento agregado se torne mais sensível a flutuações na taxa de juros, haverá alteração na inclinação da curva IS, conforme o gráfico, conforme o estado nestes gráficos. Aí no gráfico 1 ele apresenta menor sensibilidade. Isso percebe que a curva IS vai estar menos inclinada no 2, que ela tem maior sensibilidade. Com o auxílio do modelo SLM, quais as consequências da alteração quanto à eficácia das políticas fiscais e monetárias para afetar o produto? Uma coisa interessante sobre a eficácia das políticas monetárias e fiscais a eficácia da política monetária. Ela diminui quando a elasticidade demandada por moeda em relação à taxa de juros ela eleva. Ou seja, se você tem um aumento da elasticidade de demanda por moeda em relação à taxa de juros, a eficácia da política monetária vai reduzir, vai se tornar menos eficaz nessa situação. Já numa situação de maior sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, a eficácia da política monetária aumenta. No caso, esse caso citado aqui. Vai ter uma maior sensibilidade no investimento em relação à taxa de juros, ou seja, vai aumentar a eficácia da política monetária. Outro caso que aumenta a eficácia da política monetária é quando ocorre um aumento da velocidade de renda da moeda. Já sobre a eficácia da política fiscal, a eficácia da política fiscal diminui quanto maior a elasticidade de demanda por investimento em relação à taxa de juros, que é o efeito Brown-Jault, e a eficácia da política fiscal aumenta quando ocorre a elevação da propensão marginal a consumir sobre o efeito multiplicador. Nessa questão aqui,
como ele trata desse investimento, se tornando mais sensível em relação à flutuação da taxa de juros, né? A eficácia da política monetária ela vai aumentar, pois, como foi dito, a eficácia da política monetária aumenta quanto maior a acessibilidade do investimento em relação à taxa de juros, mas a política fiscal vai ocorrer o contrário, né? Que, dada essa maior elasticidade na demanda por investimento em relação à taxa de juros, ocorre a diminuição da eficácia da política fiscal. E o único item que fala que a política monetária vai se tornar eficaz e a política fiscal torna-se menos eficaz é o item E, que é o item correto. Indo para a quarta questão, que vai tratar aqui sobre o modelo tanto novo clássico quanto aspectos no modelo novos keynesianos. No item A, ele fala: a hipótese de expectativas racionais é o principal de motivo de disputa entre os novos keynesianos e os novos clássicos. A resposta incorreta: ambos os modelos eles utilizam a parte de expectativas racionais e o que diferencia os novos clássicos dos novos keynesianos é o questionamento dos novos keynesianos na questão do entendimento da rigidez de preços e salários, já que essa parte, para os novos clássicos, não era tão abordada, né, já que eles viam a solução mais via mercado. E os novos keynesianos, eles vieram com o modelo salário-eficiência e também com trade-off inside e outside. No item B, ele fala: a redução pré-anunciada na taxa de crescimento do estoque monetário é instrumento eficaz de combate à inflação, segundo os novos clássicos, mas reduz a atividade econômica. Na verdade, segundo os novos clássicos, não vai ser eficaz, portanto, esse item B é incorreto. No item C, ele trata: o modelo dos novos clássicos propõe que um choque monetário positivo e não antecipado gera a expansão da renda real, inflação e queda do salário real. Preste atenção que esse item C ele trata que é não antecipado, ou seja, não vai ter essa antecipação por parte dos agentes racionais. Portanto, esse choque monetário ele vai realmente gerar a expansão da renda real, da inflação e promover uma queda do salário real. Ou seja, tem que ser correto. No item D, ele fala que os ciclos econômicos são provocados por choques tecnológicos, mas, na verdade, segundo os novos keynesianos, a rigidez de salários e preços é que ocasionariam imperfeições no mercado, e essas imperfeições é que levariam a ocorrer os ciclos econômicos. Essa parte de choque tecnológico tem mais a ver com as teorias dos ciclos reais, que não iremos abordar. No item E, os novos keynesianos acreditam que a rigidez de preço e salário é uma das principais causas da neutralidade da moeda no curto prazo. Na verdade, a rigidez de preços e salários é uma das principais causas da não neutralidade. Então, o item é incorreto. Na questão 5, ele fala: avalie as proposições abaixo a respeito da teoria macroeconômica. No item 1, ele fala: para os teóricos da síntese neoclássica, o produto e o emprego variam em função de choques tecnológicos, alterações no preços relativos, mudanças tributárias e mudanças nas preferências dos indivíduos entre renda e lazer. Quando, na verdade, esse item está incorreto, tá? Pois essa determinação do produto ela vai ser estabelecida pela questão real da economia. Ou seja, vai ter fatores como renda, tecnologia e também o pleno emprego dos fatores de produção.
Ou seja, essa questão de mudanças tributárias já não entraria, e também um pouco essa questão da função de choques tecnológicos, ou seja, esse item incorreto. O item 2 ele fala, segundo Keynes, o sistema econômico não pode estar em equilíbrio com a oferta agregada igual à demanda agregada quando há desemprego involuntário da força de trabalho. Falso. Quem afirma isso são os neoclássicos, pois para o Keynes, o sistema ele pode ficar em equilíbrio em uma situação de desemprego involuntário. Ou seja, falso, item 1 e 2, vamos para o terceiro. De acordo com a teoria clássica, a economia funciona no nível de pleno emprego e o desemprego é o resultado da recusa dos trabalhadores de trabalharem pelo salário vigente. Correto, a teoria clássica afirma isso. Segundo essa corrente teórica, a teoria clássica, o desemprego pode ser classificado como voluntário ou friccional. Correto também. Item 3, verdadeiro. O item 4. De acordo com a teoria nova clássica, os agentes econômicos formam expectativas racionais, enquanto está certo, o que significa, entre outros aspectos, que não cometem erros sistemáticos. Correto. Os trabalhadores, por exemplo, em sua previsão sobre preços, levam em conta os preços passados, valores presentes e variáveis importantes, que determinam o preço de formação de preços, o processo de formação de preços e as medidas de política econômicas previstas que podem afetar o nível de preço. É exatamente isso que é citado nessa parte de expectativas racionais. Ou seja, o item 3 e 4, verdadeiro. Eu vou só reenviar para vocês aqui o formulário de presença. Aí é só preencher com o e-mail, o nome e a matrícula, beleza? Pronto, vai dar para ver. Sexta questão, ele trata que os gráficos 1 e 2 representam o equilíbrio econômico segundo o modelo ISLMBP para os países alfa e beta, respectivamente. Ambos os países praticam um regime de câmbio fixo. Contudo, conforme os gráficos ilustram, há clara diferença na mobilidade de capitais entre eles. Para estimular a economia e provocar o crescimento do emprego e da renda, as autoridades monetárias dos países resolveram implantar uma política monetária expansionista. É que no gráfico, essa questão, ele fala que há uma clara diferença na mobilidade de capitais, é só você reparar na curva PP. Quando ela for mais inclinada, vai ocorrer uma menor mobilidade de capitais. E ele continua. Diante da situação problema exposta, avalie as seguintes análises acerca dos impactos da adoção de política monetária expansionista em ambos os países, o alfa e o país beta. No item ele fala, no país A, alfa, a política reduziu a taxa de juros doméstica e deslocou a curva LM para a direita, provocando a desvalorização do câmbio, que estimulou o crescimento das importações e a elevação do nível do produto da renda. No item 1, a política monetária expansionista ela vai ser eficaz, né, dado a economia ter uma menor mobilidade de capital, mas só ocorreria uma desvalorização cambial e, consequentemente, a expansão das exportações e do investimento se fosse uma economia de câmbio flutuante, com regime de câmbio flutuante. Como é o câmbio fixo, não vai ocorrer essa desvalorização cambial.
seja, o item um vai ser incorreto. O item 2 ele fala que no país beta, a política reduziu a taxa de juros doméstica e deslocou a curva LM para a direita, provocando a desvalorização. Tal medida, porém, estimulou a saída de capitais e consequente redução na oferta de moeda, deslocando a curva LM para a esquerda, com a consequente elevação da taxa de juros. Esse item 2 é verdadeiro, ele fala que essa política monetária expansionista ela vem para reduzir a taxa de juros e vai deslocar essa curva LM para a direita. Só que, em contrapartida, né, essa política monetária ela vai estimular a saída de capitais financeiros e reduzir a oferta monetária, que vai ter esse efeito secundário posterior, né, de deslocar a curva LM para a esquerda e eleva a taxa de juros. No item 3, no país alfa, que tem baixa mobilidade de capitais, a queda na taxa de juros provocará uma saída de capitais pela conta financeira menor que a provocada no país beta, que tem maior mobilidade de capitais. Certo que essa baixa mobilidade de capitais do país alfa, né, é a, quando ocorre uma queda de juros nesse sentido, vai provocar uma saída de capitais e saindo essa saída de capitais vai dar já um déficit, né, principalmente no BP, e vai ter uma conta financeira menor do que teria se fosse no país beta, que tem uma maior mobilidade de capitais. Ou seja, tem três verdadeiro. No 4, ele fala que no país beta, que tem alto grau de mobilidade de capitais, a política monetária expansionista provocará fortes entradas de capitais financeiros a partir do momento em que a taxa real de juros doméstica ficar abaixo da taxa real de juros internacional. Na verdade, no item 4, mesmo tendo alto grau de mobilidade, essa política monetária expansionista vai ter uma dada saída de capital financeiro. Ou seja, esse item 4 está errado, né? Ele diz que é fortes entradas. Só que o efeito no país alfa é muito maior, dada essa questão da baixa mobilidade de capital. Seja o item 2 e 3 estão corretos, né? Tá D. Aqui vai voltar já para o modelo da IS, LM e a curva BP. Aqui nessa questão ele fala: a partir de 2008, com a crise econômica mundial iniciada nos Estados Unidos, diversos países apresentaram queda no crescimento econômico e aumento na taxa de desemprego, dadas as incertezas que se alastravam pelo resto do mundo. Atento ao problema, o governo brasileiro adotou políticas que visavam amenizar os impactos, para que a crise não se alastrasse de forma como ocorreu. Pois, segundo o governo, a economia brasileira ainda não havia sofrido impactos tão fortes como os demais países. Com base nesse contexto, considerando as políticas fiscais e monetárias e um modelo macroeconômico de uma economia pequena, aberta, que leva em consideração o comércio, o fluxo de capitais entre nações, analisando pela ótica do modelo de Mundell-Fleming, com mobilidade imperfeita de capitais, uma curva LM mais inclinada que a curva BP e a adoção do regime de câmbio flexível. Ele pede que analise essas afirmações. Então, basicamente, tem uma economia pequena aberta e mobilidade perfeita de capitais, e a curva LM vai ser mais inclinada que a curva BP, e o regime de câmbio vai ser flexível. Isso é basicamente uma simulação do que seria o Brasil, tá? Aqui no item 1.
Ele vai falar que uma política expansionista desestimularia as exportações a médio prazo. É verdadeiro, porque sobre, né, essa expansão fiscal, ela vai ter o efeito de aumentar a renda, ou seja, consequentemente vai aumentar tanto as exportações quanto a parte da demanda doméstica, e vai aumentar também a entrada de capitais no país. Como ele cita que a LM é mais inclinada que a BP, ou seja, a BP é menos inclinada do que a LM, a entrada de capitais no país ela vai proporcionar um déficit maior da balança comercial. Ou seja, o país vai entrar em um equilíbrio interno com um superávit. E sobre o câmbio, como o regime é flexível, então a variação vai ser de apreciação e o BP, a curva BP, ela vai ser deslocada até um novo equilíbrio. Pronto. Então, tem um verdadeiro. E o item 2 ele fala que uma política fiscal expansionista temporária desestimularia a entrada de capitais no país. Incorreto. Essa política de expansão fiscal ela vai proporcionar a entrada de capitais no país. Aqui ele citou o oposto, né? Que fala que vai desestimular. Item falso. O terceiro, ele fala aumento do estoque de moeda, inicialmente possibilita a redução da taxa de juros e o aumento da renda, gerando déficit na balança de pagamentos. Verdadeiro. Com um aumento, né, do estoque de moeda, é possível você reduzir essa taxa de juros e ocorrer um aumento da renda. Item 1 e 3 correto, letra C. Nesse mesmo ano caiu também outra questão de macroeconomia. Aqui ele fala: a diretoria-geral do FMI, em visita ao Brasil em maio de 2015, diz que para preservar os ganhos sociais e garantir o crescimento forte e inclusivo no futuro, será preciso reforçar as políticas macroeconômicas e restabelecer a credibilidade no Brasil. Nesse contexto, é positivo o plano de ajuste fiscal do governo, de forma a cumprir as metas anunciadas para o superávit primário, de 1,2% do PIB em 2015, e pelo menos 2% do PIB em 2006 e 2017. Em consonância com a orientação da política fiscal, as autoridades vêm adotando uma política monetária mais restritiva para evitar os efeitos secundários dos aumentos de preços controlados e de depreciação do câmbio, além de conter as expectativas inflacionárias. Aqui ele fala: o amplo ajuste macroeconômico propõe-se a equacionar os desequilíbrios fiscais, déficit primário, e monetários, de modo a reconstituir os macrofundamentos da economia, quais sejam a geração de superávit primários, o realismo cambial e o cumprimento da meta de inflação. Esse item é verdadeiro. Essa questão do amplo ajuste macroeconômico vem para solucionar essa questão dos desequilíbrios fiscais que tinha ocorrido no ano anterior a 2015 e também para tentar corrigir essa questão monetária, né? Já que a inflação esperada, né, para o ano 2015 superaria o teto. Já no item 2 ele fala em curto prazo, com o resultado fiscal voltado à sua condição de equilíbrio e com a formação de expectativas inflacionárias mais baixas, abre-se no horizonte de estabilidade, previsibilidade e credibilidade, e a atividade econômica tende a reagir rapidamente com taxas de crescimento acima do seu potencial. Item
Tem dois é falso, né? Porque é uma política fiscal um pouco mais restritiva. Ela vai sim contribuir para o controle da inflação e melhorar as contas públicas. Só que tem um efeito contrário, né? Dessa política de inibir o consumo das famílias e os investimentos no curto prazo. E isso impacta negativamente o PIB. Ou seja, essa questão da atividade econômica reage rapidamente, com taxas de crescimento do PIB acima do seu potencial, torna incorreta essa afirmação. Ou seja, proposição verdadeira, segunda falsa, letra C. A nona questão ela traz um texto do Piketty, né, um autor francês. É, é um estudo da teoria econômica clássica. E nesse estudo, o Piketty ele vai propor uma taxação progressiva e também um imposto sobre a riqueza como meio de conter essa questão do retorno do capital, porque tem uma forma patrimonial do capitalismo, né, que as pessoas com capital vai ter um retorno maior do que a taxa da economia. Isso aumentaria as desigualdades, tanto de riqueza quanto de renda. E aí ele propõe, né, um estudo para minimizar os impactos das fortunas herdadas na renda nacional, por meio de impostos progressivos sobre heranças, de forma a redistribuir melhor a renda social. E aqui ele fala o texto, né? O reaparecimento de elevado estoque de dívida em relação ao fluxo de renda nacional em diversos países durante as últimas décadas pode ser explicado pela volta de um regime de crescimento relativamente lento. Afinal, em economias que crescem pouco, a riqueza acumulada no passado naturalmente ganha uma importância desproporcional, pois basta um pequeno fluxo de poupança para aumentar o estoque de forma constante e substancial. Se, além disso, a taxa de retorno capital permanecer acima da taxa de crescimento por um período prolongado, há um risco muito alto de divergência na distribuição de renda. Essa desigualdade fundamental é denominada como R maior que G, em que R é a taxa de remuneração do capital, sob a forma de lucros, dividendos, juros, aluguéis, anualizada em porcentagem de seu valor, e G representa a taxa de crescimento, isto é, o crescimento anual da renda e da produção. Considerando os fundamentos da teoria clássica para a distribuição de renda e a desigualdade fundamental apresentada, avalie as afirmações a seguir. Então, ele fala, quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, então, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido que a renda e a produção. Verdadeiro. Como explicado, quando R é maior que G, a riqueza herdada ela vai aumentar mais rápido que a renda e a produção dessa economia. No item 2, no contexto analisado por Piketty, de baixo crescimento, basta aos herdeiros pouparem uma parte limitada da renda de seu capital para ela crescer mais rápido que a economia como um todo. Verdadeiro também. Já dado que R é maior que G, essa poupança do capital por parte dos herdeiros vai promover um aumento maior do que o crescimento da renda e da produção na economia real. No item 3, reconhecendo a desigualdade entre renda e crescimento, Piketty sugere a concessão de incentivos aos herdeiros, pois dessa forma seria incentivada a poupança, pré-condição indispensável ao investimento e aumento da renda. Falso. Não seria pré-condição indispensável ao aumento e ao investimento da renda.
Mas o Piketty realmente eles fizeram essa cassação de incentivos, né, para incentivar a poupança, mas essa parte final é falsa. No item 4, sob a condição de que é realmente continuamente mais que G, é quase inevitável que as fortunas herdadas superem a riqueza constituída por vidas inteiras de trabalho, que a concentração de capital atinja níveis muito altos, potencialmente incompatíveis com valores meritocráticos e os princípios de justiça social. Verdadeiro também esse item, novamente reforça essa questão da visão trazida nos estudos do Piketty, de que com R maior que G, essas fortunas iriam aumentar inevitavelmente a mais do que a parte da renda e do trabalho, e a desigualdade, a concentração de capital só aumentaria. No item 5, uma das maneiras de diminuir a participação crescente das fortunas herdadas na renda nacional seria a instituição de impostos progressivos sobre as heranças, de modo a redistribuir melhor a renda na sociedade. Verdadeiro. Essa é uma das soluções propostas por Piketty. Então, só o 3 é falso, né? Então, é 1, 2, 4 e 5. Letra C. A 10 vai voltar a tratar sobre a curva ISLMBP. Que ele vai falar. A seguinte notícia foi veiculada em 8 de abril de 2018. Em apontamentos realizados do Fundo Monetário Internacional, em Washington, o presidente do Banco Central do Brasil destacou que, no início das sugestões, foi dada alta prioridade para ancorar expectativas de inflação antes do início do ciclo de redução de juros, que baixou a Selic de 14,25 para o valor de 6,5. O gráfico a seguir apresenta uma pequena economia aberta, com mobilidade imperfeita de capitais, caracterizada pela curva BP menos inclinada que a curva LM. Ou seja, quando a BP é menos inclinada, significa que essa economia ela tem uma maior acessibilidade à variação na taxa de juros, tá bom? E expectativas econômicas são ancoradas que operam em regime de câmbio flexível. Esse ponto A vai indicar um equilíbrio interno e externo inicial. Que ele fala, considere que foi adotar uma política monetária expansionista, levando a economia para um novo equilíbrio interno e externo. Nesse caso de uma política monetária expansionista, vai ocorrer um aumento da oferta monetária pelo Banco Central, e esse aumento da oferta monetária vai deslocar a curva LM para a direita, e esse deslocamento vai reduzir a taxa de juros, aumentar o nível de renda e leva a economia para um ponto de déficit. Esse déficit no balanço de pagamento, ocasionado por um maior número de importações, provocará uma queda do câmbio, ou seja, vai desvalorizar a moeda nacional, e vai deslocar tanto a curva IS quanto a BP para a direita. Deixa eu ver se coloquei o gráfico aqui. Daqui. A IS vai ser deslocada para a direita, a curva BP também vai ser deslocada para a direita, e a LM vai ser deslocada para a direita também. Vai para baixo, para a direita. A diferença causada pela inclinação, ela vai ser, como foi explicado, né? A BP, quando for menos inclinada que a LM, a economia vai ter uma maior acessibilidade e a mobilidade de capitais vai ser maior. Ou seja, essa política tomada vai se tornar mais eficaz. Portanto, ocorre um deslocamento para a direita, tanto do IS quanto do BP.
seja, letra D, correta. A 11ª. Aqui vai voltar para tratar sobre um modelo da ISLM, uma economia fechada, e ele traz um texto, né? Uma forma útil e muito conhecida de deduzir o padrão da demanda agregada e de verificar os efeitos da política macroeconômica é o modelo ISLM, uma representação gráfica desenvolvida em 1937 pelo economista britânico laureado pelo Prêmio Nobel, John Hicks. Considere o modelo ISLM em uma economia fechada, com um governo em uma situação de equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Ele fala, considere o modelo, né, a partir dessas informações, avalie as afirmações a seguir. A contração monetária aumentará a taxa de juros, ocasionando uma redução nos investimentos privados. Correto. Você vai ter uma redução na oferta monetária, isso vai implicar no aumento da taxa de juros, e o aumento da taxa de juros vai diminuir os empréstimos, os financiamentos das empresas privadas. Portanto, uma redução dos investimentos privados. Verdadeiro. O item 2. A expansão monetária reduz a taxa de juros e sua eficácia está diretamente relacionada à propensão marginal a poupar. É falso. Dado que a eficácia da política monetária, né, vai ser estabelecida pelos aqueles tópicos que citamos, né, que é a elasticidade de demanda por moeda em relação à taxa de juros, que ela, quando essa elasticidade de demanda por moeda em relação à taxa de juros aumenta, a eficácia diminui, a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, que quando aumenta a eficácia da política monetária, e também a velocidade de renda da moeda, que quando aumenta a eficácia da política monetária. Portanto, item 2, falso. No 3, ele cita que a expansão dos gastos governamentais aumenta a taxa de juros, ocasionando uma redução nos investimentos privados. Verdadeiro também, essa expansão dos gastos governamentais vai fazer com que o governo emita mais título e, consequentemente, vai elevar essa taxa de juros. E aumentando a taxa de juros, vai ocorrer a redução do investimento privado, né, porque as empresas elas vão ter um custo maior nessa questão do pagamento dos juros, né, tanto para financiamento quanto para empréstimo. Ou seja, tem 3 verdadeiro. 1 e 3 correto, letra C.